Começando então, galera, mais uma aula aqui. Parece que é simples, né? Tipo, o jogo short stack ali, tipo, tem um range ajustado pré-flop, tem um conhecimento bom de Nest, de Shove, Steal, mas não é bem assim. Se você não tá ali, tipo, calculando constantemente os spots, se você não consegue se adaptar ali, criando um range de open, bet call, bet fold, tá bem ajustado isso, você não vai ter um EV muito bom. E outra coisa é o foco, né? Tipo, como é um torneio rápido, que tipo, os stacks mudam muito, ele acaba meio rápido, o foco ele é muito necessário, porque se você deixa passar um spot de raise ali que era bom, ou se você abre uma mão que não deveria, porque você não olhou os stacks à esquerda e direito, se você deixa de dar um c-bet para coletar um dead money ali, acaba se tornando muito relevante para o seu stack, para a sua jogabilidade futura. Isso machuca bem o seu EV ali total e é difícil ter uma lucratividade boa nesses torneios. Eu fiz a aula focada em short stack, né? Não é só turbo, porque vai ter os spots short stack ali dos outros torneios, das outras modalidades, mas vai servir bastante para os torneios turbo, né? Que quase a todo momento ali a gente tá short. Primeira parte pré-flop, aquele conceito meio básico que a gente já falou bastante, a gente tem que priorizar as mãos com blockers, né, para open raise, porque mais short stack, o que é que a gente quer? A gente quer ter mãos que flopam top pair, a gente quer ter mãos que acertem uma equidade boa já no flop, porque short stack a gente não vai conseguir chegar ao river muitas vezes, então nesse SPR curto a gente tem menos fichas, então vai ter menos streets, muitas vezes a mão vai acabar no flop, você vai sofrer um check shove, um check raise, vai se betar o flop, vai chover o turn, então dificilmente chega no river, dificilmente vai valer a pena você querer fazer nuts, fazer mãos muito fortes como flush, então tipo é muito difícil você abrir um 7-6 suited, um 8-7 suited, a depender da sua posição do seu stack, mas você vai estar sempre querendo abrir o Wise 2 suited, o Wise 9 off, o Rei 10. Então, esse tipo de mão que acerta top pack já consegue ter uma realização de equity no flop muito boa. Além disso, são mãos que vão bloquear as mãos que nos dão resteal, né? Então, se a gente tem um Ás na mão, consequentemente, os stacks e jogadores à esquerda vão ter menos Ás e vão ter menos mãos para dar resteal, então nosso raise vai passar mais vezes a gente vai conseguir ver o flop. Outra coisa que favorece muito a gente abrir short stack é que muitas vezes os vilões só vão ter a opção de shove ou fold, né? Então você tá lá, sei lá, no hijack, o cutoff e o button small tem menos que 20 blinds todos eles. A grande maioria das mãos ele só tem como jogar de shove ou fold, né? Então, muitas vezes você só vai jogar ou contra o big blind ou o seu raise vai passar. Isso favorece muito, você vai jogar em posição, você vai jogar só contra uma pessoa, então você não vai estar jogando fora de posição lá contra o range de button, que acontece muitas vezes deep stack, né? O cara vai fletar um monte de Broadway lá, então nesse caso as Broadways ele vai jogar o de fold ou de shove. Óbvio que tem as exceções, óbvio que dá pra você fletar com 15 blinds do button às vezes, do small, mas ou o field não faz muito isso, ou a frequência naturalmente já é muito pequena que acontece isso. Enfim, tem que estar focado sempre para identificar esses spots. Outro fator muito interessante, muito importante de analisar é comparar os EVs do Open Shove e Open Raise, né? Mais uma vez, não ficar seguindo o padrão, porque vai ter mãos que naturalmente a gente abre Raise, que o Open Shove vai ser melhor, ou você só quer, você olha lá e vai dar um Open Shove porque você sabe que faz dinheiro, só que você não está comparando o EV do Open Raise, que pode ser melhor. Então, de maneira geral, você sempre pode explorar os vilões dando mais mini Raise do que Open Shove. Por quê? Porque ninguém reage o suficiente. Então, a gente acaba sempre chovando menos do que deveria, foldando mais do que deveria, dando menos resteal do que deveria. Então, tudo isso favorece o raise, né? E além de você já estar explorando bastante ali o field, é uma jogada de menor variância, então você não está colocando todo o seu stack lá, então você tem a opção de abrir, foldar e preservar seu stack e continuar com a jogabilidade boa. Aí a partir do momento que os jogadores à esquerda começam a se adaptar, ou você sabe que é um reg lá que vai reagir, ou você já abriu várias vezes e os caras chovaram em você pra caramba, aí você começa a se adaptar e altera essa estratégia, né? E aí, como eu escrevi aí, em spot de semi isso é muito importante, então às vezes você vai estar lá chovando para um EV muito pequeno, só que quando você perde essa mão, o impacto que tem perder essas fichas para sua jogabilidade é muito grande. Então você tem que pensar assim no EV futuro daquilo ali. E dando um mini raise você já vai estar gerando um EV bom, os caras vão reagir menos, como eu já falei. Então tem que estar sempre afiado nisso aí. Outra coisa é a importância dos steals, que é uma jogada que faz muito dinheiro e envolve pouca variância. Quando você tá, principalmente quando você tá atacando ranges amplos, que é basicamente aquilo de sempre atacar ali, tipo um button abrindo, cutoff abrindo, ou um chip leader abrindo do MP, que você sabe que o cara tá abrindo um monte de mão e não tem como pagar. Então você já tá gerando ali um EV muito bom
só pela Fold Act, e quando você recebe o call, você vai ter sua equidade, enfim. É muito comum também você se aproveitar desse tipo de jogada em spots onde existe range de open show para o vilão. Digamos que o cara tá do button lá com 15 blinds e ele abre. Você sabe que ele tem um range de open show ali, né? Os parzinhos, alguns AX, alguns connectos suited, algumas brothers. Então quando ele dá raise, o range dele fica muito polarizado. Ele vai ter o topo lá, né? Os pares altos, As e Rei. Às vezes tem uns caras que até que show As e Rei, enfim. Mas ele vai estar muito polarizado em mãos muito fortes e mãos muito fracas. E naturalmente ele vai estar desbalanceado para blefe. Por quê? Ele vai ter um monte de combo lá de AX off, Rei X off, Rei X suited, Dama X suited, que são os blefs dele que ele não quer chovar, mas tem um raise lucrativo, então ele vai estar sempre foldando mais pro seu raise steal. Então é muito importante identificar esses spots que o cara tem raise de open show. Dar raise steal nesses spots é muito, muito, muito bom. Tudo isso aí envolve muito a utilização dos 100 mais. Você tá calculando todo dia ali 2, 3, 4, 5 mãos, cansando mesmo de calcular. O IC Mais ainda é um software que é bem fácil de ser usado e é rápido. Então você leva 10 minutos para calcular às vezes 2, 3 mãos. Então vocês têm que realmente abusar disso aí. O que é que acontece no pós-flop quando a gente está short? Nosso range de C-bet ele tem que ser mais polarizado. Porque a gente não pode correr o risco de tomar check raise e for dar alguma mão com equidade alta. Então não pode chegar lá a 20 blinds, você ter seu segundo par, ou você ter sua broca, suas duas overs e você dar bet fold. Ah, vai ter alguns casos que o bet call é bom, beleza. Mas você tá feliz em dar o bet call? Por que não dar check? Por que não tentar realizar sua equidade? Às vezes você hita o turn, seu top pé, e o cara tem lá o segundo par que nunca folda. Às vezes você dá a oportunidade do cara te blefar, você tem seu segundo, terceiro par lá e ele te blefa. Então você tem que estar sempre pensando na realização de equidade. Sempre nisso. Não pode correr o risco de você se betar e tomar um show e vai, caralho, vou ter que foldar. E agora, se você não está focado, você comete esse tipo de erro. Então, sempre ali, 25, 20, 15 blinds, você tem que estar atento nisso. Então, seu range de C-bet vai ser as suas mãos muito fortes e suas mãos muito fracas. As fortes que você está feliz em dar bet call e as fracas que você não se importa em dar bet fold. Você está feliz em dar bet call? Você tá feliz da bet fold? Beleza, você C-beta. Se você não tá, check. A gente sempre quer simplificar nossa vida dando muitos C-bets e esquece que o check tem um EV bom, que tem muitas coisas boas para acontecerem também. Outra coisa muito importante do pós-flop é o range do vilão defensor, ele se torna capado muitas vezes. Quando você é o agressor e você tá em posição contra o cara lá, e aí ele defendeu o big, ou sei lá, deu call de alguma posição, a tendência é que quando você ser beta, esses vilões vão jogar muito mais vezes de raise e suas mãos fortes. Suas mãos com muita equidade. Então ele tem um stack curto dele, então ele tem que dar raise com os draws dele, com flush draw, duas pontas, e também com os top pairs, que não é muito comum. Mas deep, a maioria das vezes top pair nem sempre te dá raise, dependendo das posições. Segundo par, enfim. Quando tá mais curto, muitas vezes o cara já joga de check shove, o flush draw dele, os top pair, às vezes até um segundo par, ou check raise. Então, quando estão apenas call, muitas vezes esse range fica capado. Então ele vai ficar capado ali num par mais fraco, num ace high, numa broca, numa mão que não tem muita equidade. Então a gente acaba identificando que esse range é um range médio para fraco, então fica bem favorável para a gente atacar nos turns e rivers. Então, por exemplo, você se betou no board 10, 3 e 2 com flush draw lá, 18 blinds. Você tá do cutoff, o cara do big, você betou o cara call. Você sabe que todos os 10 ele vai dar check raise ou check shove, assim como o flush draw. Então o range dele vai ficar capado em quê? Um 3, um 2, um ace high, um rei valete, um backdoor de flush. Então quando, por exemplo, completa o flush draw no turn, é muito bom para você blefar. Porque, tipo assim, só você tem flush no range, né? O cara vai ficar muito vulnerável lá com o parzinho dele e não vai aguentar. É óbvio que tem exceções, que tem o cara passivão que só clica no call, quer só ver o flush dele, mas também não tem problema. Você vai dar o bet, ele vai te chovar, você vai foldar, ou se você tiver uma equidade boa, você paga. Então muitas vezes você consegue até barrelar sem equidade nenhuma, em turns favoráveis assim. Quando você identifica isso, que o range do cara tá muito capado em mãos fracas e é um blefe barato. Muitas vezes você consegue betar um terço no turn. 40% meio pote ele já funciona, porque o stack tá muito curto, né? Esses turns que completam draws, que são overcards, board ali, eles são muito, muito favoráveis para você atacar nesse tipo de spot. Por último, coletar Dead Money, que eu coloquei aqui pra gente relembrar, que é onde tá o grande EV dos torneios turbos, né? Assim como o Hyper, que vocês já cansaram de ter aula, de saber como é que se deve jogar. Os turbos, apesar do anti não ser tão grande quanto o do Hyper, é muito relevante coletar esse Dead Money porque ele impacta na sua jogabilidade de uma maneira gigante, né? Tipo, o blind tá subindo o tempo todo, então você ganhar 2 blinds, ganhar um blind, 3 blinds, 4 blinds e tá mantendo sempre seu stack ali confortável, no stack você consegue dar muito raise, você consegue dar um raise, você consegue dar um 3-betzinho, é muito bom. Então onde tá o grande EV dos turbos e short stack em geral, né? Seja pré-flop, flop ou turn, porque isso vai ter um impacto muito grande. O foco, ele é extremamente importante para estar identificando
spots ali que, sei lá, quando você tá muito deep ali, sei lá, esse raise aqui não é close, não vai ter um EV muito grande, não vai, tipo assim, você tá com 60 blinds, você dá um raise de eyes e 2 off do hijack, porra, tanto faz, cut off, tipo, vai fazer um EV mínimo, mas você identificar esse spot no turbo e conseguir vai ser muito, muito relevante pro seu EV e pra sua jogabilidade. Vamos então para as mãos. Eu marquei aqui umas mãos já. Primeiro esse Rei Dama Suited aqui, que você deu Rei Steel. É óbvio que esse é um tribet chove lucrativo. É óbvio que isso aqui faz dinheiro. Porém, a gente tem que comparar o EV do chove com o EV do call, né? O Rei Dama Suited é uma mão que joga extremamente bem pós-flop, que domina um monte de mão. Então, a gente tem que comparar esse EV. Mas eu acho que a grande lição dessa mão que eu quero passar aqui é vocês não chovar essas brothers. Tipo assim, você deixar de chovar ainda aquele Suited Connection, eu não acho que é um erro. Às vezes você quer jogar, você sabe que jogar pós-flop com o cara é bom também. O field que você enfrenta, você vai onar o cara pós-flop ali muitas vezes. Um cara passivão, que não abre tanto, que não se beta muito, é sonho pra você. Porém, você tem que identificar que essas brothers aqui, elas jogam melhor de call do que de show. Então, o que eu quero mostrar pra vocês, essas brothers suited e até as off, elas jogam muito bem de call nesses spots. Então, não tem muito porquê você ficar chovando, sendo que você vai ter um EV gigante ali pós-flop. Esse caso aqui desse cara é uma noite que você tem que fazer, né? Em turbos é muito importante você fazer noites, porque esses erros de pré-flop, tanto de open raise, de open shove, eles são muito bons pra você identificar esses caras cometendo esses erros e, tipo, um monte de reg comete um monte de erro. Isso aqui dele tá abrindo o do cutoff com 20 blinds e pagando shove é muito incomum com o 2-2, né? Não que isso seja ruim pra você, pra o range que você tá chovando, é meio diferente o 2-2, né? Porque todas as mãos que você chova tem uma qualidade boa com os 2-2, mas isso mostra um pouco como a estratégia dele. Então, provavelmente ele não tem nada de open shove e ele tá dando mais bet calls do que deveria. Também tem a questão de ser early game, né? Aqui foi pra falar do pós-flop e aproveitar e mostrar um pouco do pré-flop também. Mas aquele spot, ó, todo mundo com 23, 13. Uma coisa muito importante é o button T13, que é a posição que naturalmente você toma muito mais call, né? Então vai acontecer aquilo lá de você, o cara jogar de shove ou fold, então isso vai favorecer você abrir um pouco mais de mãos com blockers, né? Tipo, aqui talvez abrir um As 7, As 8 off seja bom, abrir um Rei 5 suited seja ok, então dá pra dar essa expandida nesse spot que o button tá com esse stack, parece um bom spot pra expandir um pouquinho. O que é que eu falei do range de C-bet? Polarizado, né? Imagina a gente C-betar aqui e ter que foldar, é uma tragédia, a gente tem duas over, tem um As de copas, bet call não vai ser muito bom, beleza que os caras vão dar alguns shows de flush draw, não vai ser tão bom porque também eles vão ter, principalmente o big vai ter bastante 9, tem vários turns bons pra você, né? Então ele jogou de check, foi só pra ilustrar isso. Que aqui a gente vai se betar só nossos flush draws, nossos pares, e é isso. Aí de blefe, se betar que a gente não se importa, tipo um As 7 de ouros, As 6 de ouros. Aí eu diria que As 10 pra cima e As 5, As 2 que tem uma broca, eu não se betaria nenhum, porque eu não quero dar bet fold. Rei Dama também eu não se betaria, que eu me incomodo. Aí tipo assim, um Rei 10, um Dama Vala, Dama 10, apesar de ser duas overs, já são mãos que você não se importa tanto, e são mãos que quando tanto o Small quanto o Big joga de call, elas têm um potencial de barrel muito bom, né? O Valete não é uma carta que o cara deveria blefar muito, né? Parece que ele vai ter mais as equidades ali normais, precisa de 23%. Já tem um small pra falar. Close, diria que é close isso aqui. O size não foi tão alto. Contra o size alto, acho que eu foldaria tranquilo. Acho que contra esse size aqui eu tô querendo pagar. A gente tem duas overs, o cara pode ter alguns blefs sim que vai desistir. Pode bater um rei e ele dá check e a gente blefar. Ah, esse aqui foi pra mostrar o spot muito bom pra dar open raise com blockers, né? Então, mais uma vez aqui, todos os stacks eles têm que jogar de shove ou fold. Talvez o Button consiga dar uns flats, né? O small e o big com certeza. Mas é muito bom esses três stacks aqui estarem dessa maneira, porque eles só jogam de show e o fold, e você tendo um bloco vai diminuir a frequência que eles chovam. O de 10 blinds você consegue pagar, né? E isso não é um problema com a maior parte das mãos que você abre. Ele vai estar chovando mãos lá que você tem muita equidade contra. Então esse aqui é um spot muito bom de abrir. Aqui eu abriria com certeza qualquer X suited, acho que até o As 8 off eu abriria Rei 7 suited, Rei 9 talvez, o Rei 10 com certeza, Valete 10 off talvez dê pra abrir, porque quando você joga contra o Big, que é o que mais vai acontecer, vai ser uma mão que vai acertar bastante top pé e vai ter uma jogabilidade muito boa. Talvez o Valete 10 off seja parecido com o Rei 5 suited, por exemplo. Essa aqui foi pra mostrar que o cara deu limp, óbvio que é ok você dar limp atrás, só que qual é o grande problema desse limp atrás? O small tem 8.4 blinds e o big tem 6.8. Quando você tá mais short, sua realização de equity é muito mais fácil. É muito sonho pra esses caras completar qualquer mão e dar check aqui. Então qualquer pá, qualquer broca que ele acertar, qualquer duas overs que ele tiver, o board vai ser suficiente pra ele atolar. Então você não pode deixar que esses caras realizem a equidade deles. Então por mais que você olha assim, o rei 10 dá um muito forte, talvez o cara tá dando limp com 14 blinds pra dar limp chove, não tem problema. Nem que você faça mini raise ou 2.5x aqui só pra tirar as odds desses caras aqui e realizar a equidade deles short. Então você tem que dar um raisezinho e é o cara do Ice Rei lá, né? Então às vezes ele tá dando limp aqui com qualquer mão pra dar limp call e o rei 10 jogando em posição vai ser bem de boa, né?
Essa aqui pra mostrar seu tribet, eu curti bastante. Esses IX suited do cutoff, hijack, às vezes até do button, eles... Do button a gente consegue fletar mais, né? Mas algum spot ou outro assim, é muito bom tribetar. Primeiro que o flat aqui, ele seria por conta dos stacks da esquerda, né? Que aí você abriria a porta pra eles chovarem bastante. Ou para o Big defender, mais uma vez, com um stack muito curto, que tem a realização de equidade muito boa, muito fácil. Então você tira essa oportunidade deles darem chove com mãos que agora foldam, né? E do Big defender também. E seu tribet passa muita força, porque você tá tribetando comitado com 3 caras. E você tem uma mão muito boa pra isso, né? Que até quando ele dá call tem equidade boa pra jogar pós-flop. Você bloqueia mãos do topo. Você olhando para o range de open raise dele, talvez seja um range grande, né? Que ele é o chip leader ali, basicamente, da mesa. Ele tá maior que todo mundo. Então a gente, no lugar dele, por exemplo, abriria bastante. Então esse tribet aqui, ele é muito efetivo. Tribetaria aqui... Acho que até o Ice 8 suited, fletaria o Ice 9 pra cima, o Ice 9 até o Ice Vala, né? O Ice Dama acho que talvez já seja um tribet call. Tribetaria Ice 9 off, Rei 8 suited, Rei 9 suited, esse tipo de mão aí. Chovar aqui é over, né? Esse Ice 2 off, mas tem alguns choves de Ix off e Ix suited nesses spots. Quando o cara abre curto assim, por você bloquear, né, bastante o bet call dele. Esse aqui ainda tá de MP1, talvez o range dele seja meio forte, eu acho que não tanto, mas ou ele abrindo mais curto, ou ele abrindo um pouco mais pra frente, favorece o shove, que quanto mais curto, mais ele fica polarizado. Esse é um board ace high, né? Aqui eu acho que a gente não jogaria de check shove em nossos flush draws. Se bem que ele fez meio pot, o pot já tem 14, ele tem 20, tem muita ficha no meio, né? Talvez a gente devesse jogar sim todos os flush draws, apesar de ser um board não tão favorável assim, eu acho que a gente deveria sim jogar os flush draws, querendo ou não, o cara ainda vai ter algumas mãos de blefe, ele pode, por exemplo, ter aberto um 9-8 suited, ou um dama 9 suited, dama 8, rei 9, às vezes ele até beta o rei vala, tipo, e depois não sabe o que fazer quando toma um show. Então, acho que vai ter sim alguns mãos de blefe lá que a gente vai soldar. Então, no começo eu tinha olhado a mão, eu achava que a gente jogaria de call, first draws, mas olhando agora, acho que tem que ser check show. Como é que fica nosso range de check call? Fica muito capado, né? É aquilo que eu falei. Vai parecer que a gente tem o quê? Que a gente tem 10, que a gente tem o 4, que a gente tem algum rei dama, dama vala, algum backdoor de flush, alguns ases fracos, mas talvez até os ases o cara ache que a gente ou já chovou pré-flop, ou joga de check show e flop. Então nosso range acaba ficando muito capado. Isso é muito bom pra gente fazer, de colocar alguns top pair fracos assim, contra reg, né? Que o cara vai identificar isso e vai barrelar muito. Acho que não faz sentido você sair chovando aqui. Quando você vai dar um open raise e o cara que tá no big blind, ele tá short, tá com 11, 12, 10, 9, 8, 7, 6 big blinds, aquilo que eu falei da realização de equidade, ele deveria defender quase init-2, porque ele realiza a equidade muito fácil. Então é muito interessante você aumentar o tamanho do raise pré-flop para 2.5x ou 2.3, 2.7, 3x, a depender do spot, do cara que está lá, da mão que você tem. Não existe foldar isso aqui. Você tem broca, foi para um terço, precisa de 17,5. Se você fosse contar só o out do 6, já seria 16% mais ou menos, né? Que você teria 16, 17. Você tem o out do 9, o cara pode dar check, depois você blefar, e tem a implied, né? Então quando você acerta um 6 e o cara tem overpair, você vai tirar tudo dele sempre. Então essa garantia da implied odds, mesmo se você tivesse só out, se você olhasse pra mão dele e ele tivesse as, você teria que pagar com essa mão. Resumindo é isso. Uma coisa boa que eu não tinha comentado também sobre abrir maior é que você inibe resteals. Então, por mais que às vezes algum reg possa pensar 2,5, ele não tá abrindo o topo. Mas o fishzão que olha 2.5x ali, ele fica com medo. O que é que o fish faz quando abre maior? Ele abre o ice rei maior, né? Ele abre o 3x com ice rei e 2x com ice 5. Então ele vai achar que você faz o mesmo. Então ele vai olhar lá pro resteal que ele ia dar e às vezes não vai querer dar. Então até com essas mãos assim que são médias do nosso range, tem esse fator aí que é um bônus, né? É bom o cara inibir um pouco e não chovar. Esse ISO aqui, ele tem um problema, que é o que exatamente aconteceu. Ah, dama 6 off não é uma mão tão boa. Mas, pô, é uma carta alta, é um dama que faz um top pé bom. O cara pode estar fazendo isso aqui com Ice 2 suited, com algum pazinho, com alguma coisa que você vai ter uma cuidado boa. Então, eu iria mais polarizado mesmo, com uma mão mais fraca. Ele é com tipo um 10 e 3 off, 10 e 5 off, 8 e 3, 8 e 4 off. Acho que Vala High pra cima, eu já daria check com todos, e 10 e 6 off pra cima também, que já tem uma jogabilidadezinha ok. 206 agora. Esse ratio aqui, ele é bem bom, só mostrando aqui que às vezes parece que, olha assim, caralho, 12 blinds, o cara abrindo lá, tá meio longe. Mas é o chip leader com 62 blinds, ele vai abrir muito, e os IX suited, eles performam muito bem nesse spot aqui. Até alguns IX off, 210. O que é que acontece?
acontece com o range do cutoff quando ele fleta com esse stack? Fica muito capado, né? O small ele pode chovar muita coisa aí, velho. Muita, muita. Se de fato ele vai chovar, eu não sei. Mas se ele chovar o que ele deveria, o que eu chovaria, eu acho que esse As-9 vai virar call, tá ligado? Ele vai poder chovar qualquer Ice-Suited, vai poder chovar até um As-7 off, às vezes até As-5 off, vai poder chovar Suited Connect, todos os pares, Brothers pra caralho, tipo, dama 10 e 9 Suited vai ser um sonho pra ele chovar. Então esse As-9 vai virar call. Então se você enxerga que pode ser um cara que se adapte a isso, que chove mais, esse As-9 vai virar call. Só quero alertar isso. Aqui a mão pra gente calcular, pra fazer o que eu falei do bet call, bet fold. Como é que a gente calcula isso? Primeiro a gente calcula isso aqui, né, por Nest, qual é o EV de todas as mãos. Então a gente olhou aqui os EVs. Essas mãos são lucrativas de chovar. Então, digamos que essas são as mãos que a gente deveria VP pisar, tá ligado? Deveria ou da raise ou da call. É claro que vai ter alguns aqui que o chove tá negativo, que elas podem ser adicionadas no raise, como um rei 8, rei 7, rei 2 suited. E tem algumas mãos aqui que tá o chove minimamente lucrativo, que a gente pode simplesmente só foldar. Então é isso que eu quero fazer com vocês. Vamos construir aqui esse range. Aqui eu coloquei o range todo, tá certo? As damas não, as damas estão exageradas aqui. O rei 8 off eu adicionei, dama 9 off tá ruim, mas eu adicionei também. Aí eu já tirei o 6 e 5 que tá muito ruim. Deixei o 7 e 6 que tá 0,15 ali. 9 e 6 tá muito ruim. 8 e 6 tá muito ruim. Tirei. 10 e 7 é uma carta mais alta, dá pra abrir, eu acho. As damas tá muito ruim o EV das damas ali, mas vou deixar até o dama 5 pra gente conseguir abrir. O rei X pode deixar todos. Talvez o rei 7, né? Acho que tá ok aqui, esse range pra gente jogar. Vamos lá. Quais são as mãos que a gente vai de open shove? Parzinhos, né? Todos aqui. Vou colocar até o 8-8 no shove, porque tá fazendo 2,35, mano. E aí o cara defendeu o valete 9 off lá, é uma merda. Então vamos até 8-8, mas o 8-8 vai ser a mão close ali que vocês decidem. O roxo é o que varia ali, pode ser bet call, bet fold. Verde, bet call sempre. Vinho, open shove. Azul, bet fold. Esse aqui é um range meio que padrão que a gente fez do spot de 15 blinds do button. E aí o que é que vai você ter como base para quando subir para 20 blinds você fazer suas alterações necessárias, para quando descer um pouco mais você vai ter mais open shove, você vai fazendo suas alterações, né? Vamos olhar o range que tá de call do big no open shove e do small também. O call mais ou menos isso aqui. Isso aqui vai mostrar o quê? O EV vai subir, né? Vai entrar algumas mãos. Vai mostrar que a gente pode abrir um pouco mais talvez. Então, por exemplo, lá tava qual dama? Ia até o dama 3, botar um rei 7 off, botar um dama 8 off, um valete 9 off, um 10 e 9 off pra abrir também. E aí você aumenta um pouquinho o seu range de raise, que não é um problema, né? Como eu falei, vai adaptando, né? Tudo aqui vai dependendo do que. Aí vira o chove, o rei 8, dama 8, talvez até aqui assim, choveu um pouco mais. Talvez o dama 10 off, o valete 10 off subiu bem o EV. E aí deixa o resto no raise fold. Vamos voltar pras mãos aqui. E aí se eu penshovou, né, então essa aqui entraria no bet call, com certeza. Mais uma vez aquilo, pensa aquilo, se eu penchova ele for do As 2 off, você abre ele te chova. E ele defende o 10 e 7 off, defende mãos que você domina. Dunk bet heads up é muito raro um spot que faz sentido, muito, muito, muito mesmo. E nesse aqui não faz sentido nenhum. Por quê? 10, 10, 9, 9, As 8, Rei 8, o cara vai dar sempre C bet call no seu show. Quando você dunk bet ele vai dar só call muitas vezes. E você não vai ter muitos bluffs suficientes para fazer isso, né? Então, seu range vai ficar muito face-up também. Então, eu no lugar dele, por exemplo, daria call com As 8-1, eu foldaria fácil turn muitas vezes. Ou foldaria river fácil muitas vezes. Esse 10-10, 9-9 e 8x, que atola flop, né? Quando ele se beta e você chuva. Às vezes você faz isso, ele dá call e bate rei, bate um overcard, o cara diminui muito a equidade dele. Então, não tem por que Donkey Bet tá nesse spot com nada. E principalmente com valete. Spots que fazem sentido é tipo boards que são muito, muito favoráveis para o big, tipo 8, 6 e 5. E aí você tem uma mão que você vai atolar com o cara de qualquer jeito, você se beneficia de negar equidade, e se ele chovar, tudo bem. Mas nesse aqui não, que acerta bem o range dele também, e tem essas mãos que eu falei aí que sempre vão de bet call. Essa aqui, daqueles open shoves, nesse caso, por ser FT, é um pouco aceitável, porém eu diria que o As Dama e o As Rei Suited eu ainda abriria. O EV de você, tipo, dobrar aqui é muito bom também, né, mano? Tipo, você deixar que o Big lá te chove o As 2 off, quando você tem o As Dama Suited, o As Rei Suited, aí você vira quase o chip leader, dá pra você se arriscar com algumas mãos muito fortes que não são só os pares, né? Aqui eu queria tribetar, mano. Tipo assim, eu sei que é foda, tipo assim, tanto é foda falar assim, chovar é foda que o cara tá abrindo quase de two. Só que fletar é foda também, velho, porque vai quando ele tem as mãos fortes, você não ganha tudo, muitas vezes, né? E você também dá, tipo assim, é rei, né, velho? As talvez. Mas eu tô querendo tribetar, tipo, 3x, fazer 720. Eu fazer até menos que 3x. Ir pro explorávelzão mesmo e foda-se. Beleza, o cara vai olhar assim, parece um range muito forte. A gente
Se ele achar isso, a gente pega nosso Ice 2 off e faz, nosso Rei 2 suited faz também por bluff. Tem algumas mãos que ele não tem como, o cara não se aguenta. Ele não vai foldar um Dama Valete suited se você fizer 650. Ele não vai foldar um Ice 9 suited e o Ice 10 suited se você fizer 650. O cara não se aguenta com algumas mãos e dá call mesmo assim. Agora que você é o chip leader, agora é a hora que você vai abrir quase 70% do range aqui, você vai abrir. Quando você tem sua mão muito forte, você tem que abrir também. Beleza, vai ter algumas que você quer só chovar pra negar equidade, pra ele não chovar nada. Mas o Ice Dama suited, aqui abriria Ice Dama off, Ice Vala suited, 10-10 mais... Tipo, essas mãos todas. Acho que só chovaria aqui, tipo, Love Suited, talvez Ice 10, todos os Ice Suited, né? Você vai ter que chovar aqui. Aqui o cara já vai defender muito pouco naturalmente. Você não quer inibir ele de chovar lá um Ice Vala, um Ice 10, um Rei Dama. É aquilo de você ir testando, mano. Reta final, que tá todo mundo focado, é muito bom você ir testando. Tipo assim, você abre e vai vendo como os caras reagem. Aí o cara vai começar a reagir, pois o cara tá abrindo tudo. Aí você começa a dar mais open shove. E você começa a dar mais, tipo assim, expandir talvez seu range de bet call. Essa aqui também não tem porquê, ainda mais Valete 9 off que nem é tão forte assim. Raise de boa.